a história de Gideão, contada à luz da graça de Deus. Eu quero ler com vocês um versículo, está em Juízes capítulo 6, versículo 12, apenas a parte B do versículo, que diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Bom, eu vou fazer uma introdução no pano de fundo da história de Gideão, fazendo de forma resumida, porém nós vamos entender essa história à luz da graça de Deus em poucos minutos. Quando você começar a ler o capítulo 6 de Juízes e terminar essa leitura no capítulo 7, você vai se deparar com essa história que eu estou contando. O povo de Israel estava passando por um momento muito difícil. Uma nação que estava sendo oprimida, estava sendo atacada, estava sendo envergonhada. Inclusive, alguns de Israel tinham feito covas, cavernas para morar, para poder se esconder desta opressão. 3 povos, na verdade, atacavam ali Israel e oprimiam eles naquela época: os midianitas, os amalequitas e os orientais. A Bíblia vai dizer, se você ler a sequência, que eles destruíam os frutos da terra, ou seja, não tinha alimentos para eles. Os animais morriam, não tinham como recursos para nem eles adquirirem os alimentos. Era uma verdadeira opressão. A nação vivia um período de opressão. Uma nação que vivia, uma nação que é escolhida de Deus, um povo a qual Deus ama, vivendo um momento de tristeza, de dor, de desespero, sem saber o que fazer. Uma nação que se voltava para Deus, que tinha Yahvé como Senhor, agora passando por momentos muito difíceis. Porém, a Bíblia diz que um certo momento dessa aflição, eles clamaram a Deus, imploraram a Deus por socorro. E a Bíblia vai dizer que Deus enviou um profeta. Porém, eles não quiseram dar ouvidos aos profetas. Eles foram omissos a este profeta, no singular. Você vai se deparar com Deus enviando um profeta a essa nação para que eles se consertem, para que eles ouçam a voz do Senhor, atentem à lei de Deus. Porém, eles eram um povo rebelde, não deram ouvidos e não atentaram àquilo que o Senhor os orientava a fazer. Logo depois, acontece algo muito lindo nessa história. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz essa palavra que eu acabei de falar para vocês: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu quero já abrir um parêntese aqui, porque no contexto dessa história você vê Gideão malhando trigo em um lagar. Lagar não era local para malhar trigo, e a gente pode observar nesse momento talvez uma apreensão por parte desse homem chamado Gideão, talvez um medo, talvez um pavor, talvez temores dele, o pouco que ele tinha, perder para os midianitas, e ele faz isso de modo escondido. Mas a gente agora se depara com um paradoxo. Alguém que demonstra um medo, um temor, a aflição, aparece o anjo do Senhor. E eu quero abrir outro parêntese aqui, porque ali é uma teofania, é uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Aparece o anjo do Senhor com letra maiúscula debaixo de um carvalho, é o símbolo de Cristo na cruz do Calvário, uma teofania, Cristo aparecendo no Antigo Testamento, e diz para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Isso é impactante, é uma demonstração da graça de Deus, porque na graça não é o que nós fazemos que determina se somos valorosos, mas é o que Cristo fez na cruz do Calvário, no carvalho, que me deu valor em Deus. Sou completamente valioso para Deus pelo que Cristo fez, me comprando com um preço de sacrifício, e sacrifício de sangue. O anjo diz para Gideão: vai com esta tua força e salvarás Israel das mãos dos midianitas. Gideão, porém,
ele mostra seu receio novamente, seu medo, seu temor, e ele diz: eu venho de uma família muito pobre, a mais pobre, e eu ainda sou o menor na casa de meu pai. Veja, mais um motivo da graça de Deus fluir através desse texto, dessa pequena história na Bíblia. A gente observa aqui o total quebrantamento do homem, ou seja, neste homem não há apresentação de orgulho. Ele não diz: certamente eu vou, eu destruirei. Ao contrário, ele mostra sua humildade diante de Deus. Veja, primeiro Deus chama: homem, vai com esta tua força. E ele diz: Senhor, eu não posso, eu sou fraco, eu não tenho esta força que tu está vendo. Aqui se revela o motivo que o Senhor escolheu Gideão, para livrar seu povo. A gente vê a graça de Deus fluindo através dessa declaração de Gideão. Vê a ausência do orgulho, a ausência da justiça própria. A graça de Deus salta nesse texto. Deus responde a Gideão: certamente estarei contigo, varão valoroso. Gideão então quebra todos os ídolos daquela nação, todos os locais onde existia poste ídolos. Gideão vai de madrugada e quebra aqueles ídolos. Os homens descobriram e acharam muito ruim, queriam matar Gideão. Veja, sempre acontecerá oposições em nossas vidas quando nós tomamos uma posição diante de Deus, quando nós assumimos algo que Deus nos chamou para fazer, sempre haverá uma oposição. Porém, dentro dessa posição que nós tomamos, algo lindo acontece ali na vida e na história de Gideão. A gente vê o pai de Gideão se posicionando a favor do filho. Isso traz uma verdade muito linda para nossas vidas. Quando você se posiciona com Deus, com certeza sua família será atingida pela maravilhosa graça de Deus. A Bíblia diz que os midianitas então se acamparam no vale e ali tinham 135 mil homens. Mas também a gente vai ler no texto que o Espírito do Senhor revestiu Gideão. A gente vê novamente aqui a nova aliança surgindo na nossa frente. O Espírito do Senhor. O ministério do Espírito é o ministério da nova aliança. O revestimento do Espírito é o revestimento que está declarado na nova aliança. Gideão então faz provas com Deus, fala sobre o velo de lã, e isso vocês vão ler nos textos. Muitos homens se juntam a Gideão, porém o Senhor escolhe 300 homens para novamente revelar sua graça, seu poder na fraqueza humana. Aonde há força, a graça não é revelada. Aonde há justiça própria, a graça não é revelada. Aonde há ego, a graça não pode ser revelada. Mas aonde há fraqueza, aonde há debilidade, o Senhor imputa o seu poder e a sua graça. Então Gideão desce àquele acampamento. Algo acontece nessa história que para mim é uma grande particularidade, porque a minha vida foi marcada por sonhos. E o Senhor manda Gideão, foi e é marcada por sonhos, retificando. Deus continua falando no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos dias de hoje, através do sonho. O Senhor manda Gideão descer ao acampamento e lá ele diz a Gideão: se ainda tiver medo, leve Purá teu servo contigo e ouvirás o que falam de ti, e tuas mãos se fortalecerão. Bom, Gideão, eu já estou finalizando a história, esse breve relato. Gideão então desce ao acampamento dos midianitas e chegando ali, ele encontra dois homens conversando, dois midianitas conversando naquele acampamento, e um dizendo: eu tive um sonho e eu via um pão de cevada que rodava até o acampamento dos midianitas e chegava às tendas e feria de tal maneira que caíam todos. Vocês vão ler essa história sempre
no capítulo 6 de Juízes e no capítulo 7 de Juízes. Eu já estou entrando no outro capítulo, no capítulo 7. Isto não é outra coisa a não ser a espada de Gideão. Aqueles homens conversando um com outros e eles não sabem que Gideão está ali ouvindo isso. Veja a beleza da graça do Espírito Santo trabalhando de forma linda. Deus deu um sonho àqueles homens que não era da casa de Israel, não eram judeus, não, eles eram da tribo que atacava Israel, mas Deus deu um sonho a eles e eles tiveram a interpretação muito clara desse sonho e Deus faz com que Gideão escute esse sonho pela voz do seu próprio inimigo, e a mão de Gideão se fortaleceu. Eu quero extrair mais uma verdade aqui nesse sonho. Veja, eles dizem que um pão de cevada rodava até o acampamento dos midianitas. O pão de cevada era o alimento, um dos alimentos mais baratos que existia, o mais simples. Ele era o valor de 1/3 do pão de trigo, de tão simples. Quando Jesus multiplicou os pães, ele multiplicou o pão de cevada, ou seja, o mais simples, alimentando uma multidão. Deus, na sua simplicidade, na sua graça, alimentando o seu povo. Mas aqui Deus está falando, o mais simples dos homens destruirá um exército inteiro. Que lindo, que profundidade da graça de Deus. A Bíblia diz que Gideão ouviu isso e glorificou a Deus. Eu quero dizer que Deus ainda continua falando com os seus, com aqueles que crêem na graça de Deus, que são chamados para viver uma nova aliança. Então Gideão arma os seus homens com trombetas e tochas e cântaros, com insignificante. Deus vai falar assim, verão nas mãos de vocês o insignificante, para que entenda que o que reveste vocês é o meu poder. Então Gideão destrói todos aqueles homens, uns fogem, outros se afugentam, outros morrem pela mão de Gideão. E essa história, como eu disse, recebendo essa história à luz da graça, tem tantos pontos, a história de Gideão contada à luz da graça, tem tantos pontos que saltam, mostrando a graça de Deus. Porém, eu quero, antes de fechar essa história, eu quero introduzir vocês em algo lindo que está dentro dessa história. Veja, volte agora comigo, lá no início, quando eu falei que Deus havia enviado um profeta para aquele povo que estava oprimido, que estava passando por dificuldades, passando fome, se escondendo, uma nação que estavam morrendo, mas era o povo querido de Deus. Veja agora, Deus enviou um profeta. O que simboliza isso, Peterson? À luz da graça de Deus. Isso simboliza a antiga aliança, onde Deus enviou os seus profetas. Jesus, quando estava na terra, ele diz algo tão lindo, ele diz: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis te ajuntar debaixo de minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos, e não quiseste. Lucas 13:34. Essa parte desse texto simboliza a antiga aliança, uma nação que não prosperava, que não tinha êxito, que não tinha fartura, que vivia na escassez, na servidão, porque eles estavam na antiga aliança. E na antiga aliança a graça não atingiria eles, porque seria de acordo com a performance deles. Eles teriam que ter dado ouvido àquele profeta e se arrepender. Porém, o que Deus faz? Deus envia o seu anjo, e o anjo do Senhor, debaixo do carvalho da cruz, diz: vai com esta tua força, varão valoroso. É o tipo da nova aliança de Jesus Cristo. Então Deus vem ao homem mais simples e mostra o valor dele no meio de um povo que está sendo oprimido, que está sendo destruído, que está sendo escravo.
Deus vem com seu anjo representando a nova aliança, representando a cruz, libertando uma nação da fome, da opressão, da dor, da doença, da desgraça, e fazendo com que um homem, o mais simples do povo, restaurasse essa nação. Simples como nós. A história de Gideão, contada à luz da graça de Deus. Existe uma solução para a nossa nação. Existe uma solução para a sua vida, querido, que talvez você esteja vivendo isso. E a solução é você sair da antiga aliança, do critério de performance, do critério de obediência à lei, e olhar para o anjo do Senhor debaixo do carvalho, Jesus na cruz do Calvário, te dizendo: o Senhor é contigo, varão, varua, valorosa. Ele não está olhando suas falhas, Ele não está olhando seu medo, Ele não está olhando o quanto você obedece ou desobedece, o quanto você mostra o seu valor ou o quanto você mostra o quanto você é fraco. Ele não está olhando para isso. Ele está dizendo para você: o Senhor é contigo. Receba esta palavra rema para a sua vida. O Senhor é contigo. E que essa palavra estronde sua alma e te leve a alcançar obstáculos, a destruir obstáculos, a alcançar níveis em sua vida que talvez você diz: eu não posso, eu sou o menor, eu venho da casa mais pobre. E Deus diz: o Senhor é contigo. Supere todos os seus limites, destrua todos os seus inimigos através do poder da maravilhosa graça de Deus.